Então esse vídeo é a prova material de que os presos do 8 de janeiro e do 9 de janeiro foram todos presos injustamente e são inocentes. E essa prova é concreta e eu vou trazer para vocês aqui, e inclusive a fala do presidente Lula dizendo que esses presos são vítimas, não são terroristas, são vítimas. E agora eu quero me apresentar, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Esse é o vídeo 175 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país e chegar à verdade dos fatos. Para você que está assistindo pela primeira vez, o que é a CCI? A Comissão Cidadã de Inquérito foi criada no início do ano de 2023 para acompanhar as comissões parlamentares de inquéritos sobre os fatos ocorridos no 8 de janeiro. E também no dia 12 de janeiro, no dia 24, no dia 12 de dezembro de 2022, no dia 24 de dezembro de 2022 e no dia 30 de outubro de 2022. Então, a partir do 8 de janeiro, que aconteceu a prisão daqueles brasileiros, a sociedade se viu vítima de uma ação que considera-se ser uma armadilha, né? Um atentado contra a população brasileira. Então, baseado nisso, né, a sociedade resolveu criar a sua própria comissão. E eu fui eleito presidente para acompanhar esse trabalho das comissões parlamentares de inquéritos e trabalhar aqui junto com esses membros da comissão para que a gente possa resolver essa questão. Essa comissão nasceu na internet e são mais de 1.000 membros inscritos, né? E eu fui eleito presidente e ela é sustentada através dessa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Então, vamos aos fatos que levaram a essa questão. Bem, primeiro eu quero dizer que é o seguinte, o governo não queria investigação, ponto. Isso é pacífico. Foi preciso vazar uma imagem na CNN que mostrava o general G. Dias interagindo com os vândalos dentro do Palácio do Planalto para que pressionasse o Congresso a abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Essa informação que foi vazada para a CNN, até hoje não apareceu quem vazou essa informação. Então vamos atribuir que essa informação foi vazada por um anjo, né? Que esse anjo vazou essa informação porque achou que era muita injustiça fazer o que estavam fazendo com brasileiros e que isso merecia uma investigação. Mas acontece que o governo aparelhou todas as duas comissões parlamentares de inquérito e colocou na sua diretoria membros do governo que a intenção que se fosse para encontrar, né, os verdadeiros culpados do vandalismo do 8 de janeiro, né, nós teríamos a resposta até hoje. A partir de hoje, ou no final das comissões. E as comissões, tanto a do Distrito Federal como a da Câmara do Congresso, né, ficaram inconclusivas, ou seja, não conseguiu apontar quem foram o planejador, o idealizador, o patrocinador, entendeu? Então, a gente entende que a iniciativa do governo em manipular essas duas comissões foi realmente para que não chegasse a essas respostas. Bem, se nós tivermos o Ministério Público, a Polícia Federal, né, todo o Poder Judiciário, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, né, o Supremo, né, quem mais? O governo, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal, né, a Câmara dos Deputados, né, o Senado Federal, todos envolvidos em apontar quem foram os culpados, os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, quem patrocinou e quem idealizou. Bem, encerraram-se as conclusões e não se chegou a bom termo para descobrir quem foi essas pessoas que fizeram isso. E agora, no dia 8 de janeiro de 2024, o governo fez um ato simbólico alusivo ao atentado do 8 de janeiro de 2023.
E desta feita, foram apenas, quer dizer, não participaram desta reunião, desta convocação, 15 governadores de estados. Ou seja, a maioria dos estados brasileiros não mandaram seus governadores, porque não viram nesse gesto algo verdadeiro. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também não compareceu a esse ato do 8 de janeiro de 2023. Ao contrário do 9 de janeiro de 2023, quer dizer, nesse agora de 2024, tá? Ao contrário do 9 de janeiro de 2023, em que os 27 governadores compareceram e solidarizaram com o governo pelo atentado do 8 de janeiro. Tá certo? Então, dito isso, nós temos a conclusão que mais da metade dos brasileiros não engoliram essa narrativa que o governo criou de que foi algo planejado contra o governo. Agora nós temos uma outra questão que é muito importante. Além daquelas imagens que vazaram, né, com o G. Dias, outra coisa importante vazou. E isso rodeou pelo WhatsApp. Isso não foi manchete de nenhum jornal, tá certo? Que foi um diálogo cabuloso entre, né, alguém que proprietário desse WhatsApp, que se apresenta como diretoria do PT, com uma pessoa que é identificada como loira. E nós vamos trazer esse vídeo, quer dizer, esse recorte desse WhatsApp, porque isso rodou nas redes sociais. Não foi parar na televisão, por motivo óbvio, porque a gente sabia que a mídia estava associada a esse discurso que o governo estava defendendo, porque durante a cobertura já foram direto acusando as pessoas que foram presas de terroristas, de vândalos, sem investigar. Ao contrário do que é padrão nessas mídias tradicionais, de que não se pode colocar uma pessoa como culpada antes que ela seja julgada e condenada. Então, muitas das vezes você abre uma manchete da Globo, do Jornal Nacional, na CNN, na USBT, na Bandeirantes, em que alguém atira em alguém, e aí, mesmo que apareça alguém atirando, né, o repórter aponta, né, o suspeito de ter atirado em fulano de tal, quer dizer, ele é apontado como suspeito até que se julgue que ele seja condenado. Então, essa colagem da narrativa direto na narrativa do governo, né, que a mídia comprou, de fato, ela jamais iria comprar, né, essa versão desse diálogo do WhatsApp que vazou nas redes sociais. E eu fui uma pessoa que recebi esse vídeo, certo? E eu salvei, porque era um diálogo muito cabuloso. E eu agora fui, né, consultar esse diálogo e fui ver que quando foi que eu recebi esse diálogo, né? Porque você pega no arquivo de vídeo, né, vai no mouse e aperta aquele botão do lado direito, vai em propriedade. Aí lá fala, olha, esse arquivo veio do WhatsApp na data tal, tal, tal. Então, esse arquivo chegou para mim em julho de 2023, ou seja, na metade do ano passado. Isso chegou para mim, tá certo? Agora, isso devia estar rodando aí, né, de celular para celular, mas não caiu na mídia. E eu fiquei com isso guardado. Falei, não vou abordar esse assunto enquanto eu não tiver clareza dos elementos que possam tornar esse diálogo cabuloso como algo verídico. E, de fato, nós esperamos que as comissões parlamentares de inquéritos fossem abordar esse assunto. E isso realmente não aconteceu, né? Em nenhuma das comissões, esse WhatsApp, esse diálogo do WhatsApp, não foi exposto em nenhuma das audiências. Então, dito isso, nós vamos trazer esse diálogo para vocês. Por quê? Porque a gente está aqui para investigar. Tudo que é elemento que traga subsídios, que a gente possa agregar valor a essa tese de que essas pessoas que foram presas no dia 8 e no dia 9 em Brasília são inocentes, nós vamos trazer, entendeu? Porque ainda existem muitas pessoas presas e essa comissão cidadã de inquérito foi criada por essa sociedade que foi vitimizada, né, nesse processo e que ela quer chegar na verdade, tá certo?
Então, primeiro, a gente quer deixar bem claro, né, que o fato de as manifestações terem ocorrido em frente aos quartéis, apesar da gente entender que é legítimo que as pessoas se manifestem, né, uma coisa que ficou demonstrado, e que isso nunca tinha acontecido antes no Brasil, é que o fato de você fazer manifestação em frente aos quartéis e não em frente à Câmara, ao Senado, entendeu? Ou ao Ministério da Justiça, ou em frente ao próprio, né, Tribunal Militar de Justiça, né, Tribunal Superior Militar, coisa assim, você vai de frente para o quartel. Então, a expectativa daquela manifestação é que as pessoas esperem que as Forças Armadas assumam o controle da situação. Isso só pode acontecer, né, de forma bélica, porque as Forças Armadas elas só atuam em casos extremos, onde ela usa, né, o exercício da força, e aí é metralhadora, é canhão, entendeu? Então é tanque e tal. Então, o fato disso ser colocado, essa manifestação acontecer em frente aos quartéis, embora acontecesse de forma difusa, entendeu? Não significa que as pessoas que estavam ali eram violentas. Até porque, se fossem violentas, elas não iam pedir socorro, né, a um órgão de segurança. Elas iam direto, né, para as vias de fato. Mas, nesse caso, elas estavam ali plantadas porque elas queriam respostas sobre o que aconteceu nas eleições. Então, eu vou trazer aqui o diálogo desse diálogo cabuloso do WhatsApp, que eu salvei, entendeu? E isso vai servir de análise para a gente avaliar essa questão. E depois, nós vamos confrontar esse diálogo cabuloso com a fala do presidente Lula, que foi dita durante o Congresso ali no dia 9 de janeiro, em que ele se reuniu com os 27 governadores, no dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois dos atos do 8 de janeiro, tá certo? Então ele reuniu com os 27 governadores, representantes do STF, representantes do Ministério Público, né, e membros do seu governo, incluindo aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, vamos aos fatos. Nós vamos provar por A mais B que essas pessoas que estão presas e que foram presas no dia 8 de janeiro foi indevido e elas são inocentes e, inclusive, o próprio presidente vai inocentar essas pessoas a partir dessa fala e desse recorte que nós fizemos na fala do presidente, justamente no dia 9, um dia depois dos atos. Mas primeiro, vamos a esse diálogo cabuloso para vocês terem uma ideia, tá certo? A letra está pequenininha, então eu vou ler para vocês. Vou mostrar aqui para vocês como é que está o negócio. Ó. Então, é o seguinte. Esse diálogo cabuloso de WhatsApp vazado nas redes sociais chegou para mim em julho de 2023 e chama atenção para as evidências encontradas durante as várias audiências das comissões parlamentares do Senado e da Câmara Distrital. Então, a verossimilidade desse diálogo com os fatos que foram apresentados ao longo do tempo levam a gente a entender que esse diálogo seja verdadeiro, tá certo? Por quê? Porque quando esse diálogo saiu, a gente não tinha essas ideias e essas visões que foram apresentadas durante as investigações das comissões parlamentares de inquérito. Então vamos ao diálogo, tá certo? Então no dia 23 de dezembro de 2022, a pessoa da diretoria, dono dessa conta do WhatsApp, que aparentemente é uma diretoria do PT, fala assim: bom dia, precisamos resolver os manifestantes. E aí, a pessoa que se apresenta do outro lado é identificada como loira. Ela responde: já temos um plano, fiquem no aguardo. Então, isso foi dia 23 de dezembro de 2022. Aí, a diretoria: precisamos de dinheiro, não está fácil manter os companheiros aqui em Brasília, já estão esperando o seu sinal já faz tempo. Ou seja,
Nós temos a ideia de que os infiltrados já estavam ali no QG e já fizeram as manifestações ali no dia 12, no dia da posse, no dia da diplomação do presidente Lula. Tá certo? Aquele evento que aconteceu ali nas esplanadas, na prisão do Sererê, aquela multidão, né, aglomerada ali, botando fogo nos ônibus, pode ser identificado como essa turma, que já está lá há muito tempo. Tá certo? A loira responde: dinheiro não é problema. Mantém eles aí, que já estamos só acertando com o filho do general. Aí a gente fica numa questão, porque uma das coisas que foi levantada na época, que o filho do general podia ser o filho do general G. Dias, tá certo? Que mantinha contato intermediário. Isso é uma coisa que ventilou na época. E aí, já virado o ano, tá certo? Em janeiro, no dia 2 de 2023, o diálogo é retomado com essa loira. Aí, diretoria: fala, loira, tudo bem, pode falar. A loira: o plano já está quase pronto, temos os generais em mãos. Aí isso é grave, temos os generais em mãos. Ou seja, não haverá resistência por parte do Exército. Essa é a interpretação que nós estamos trazendo. Aí a diretoria fala: muito bom, o dinheiro que você mandou dá e sobra, obrigado. Passamos um final de ano muito bem. Ou seja, quem estava financiando essas pessoas para ficarem em Brasília, infiltradas nessa manifestação, é identificado como a diretoria do PT com essa loira. Tá certo? Aí, né, a loira fala: presente, fiquem no aguardo que o plano será posto em qualquer dia. A loira, no dia 7 de janeiro, o diálogo é retomado, tá certo? Aí a loira entra falando: fala, terrorista, precisamos conversar. A loira: bom dia. Aí a diretoria: bom dia, loira, pode falar. Aí a loira: terroristas, tudo bem? A diretoria: teve 2 meninos que foram embora, falou que estava há muito tempo fora de casa, mas os restantes estão aqui nas pousadas. Preste atenção que a questão das pousadas foi muito comentado durante as comissões parlamentares de inquérito, inclusive referente ao ato que aconteceu no dia 12 de janeiro, que pegou fogo nos ônibus lá e que teve aquela questão do Sererê. E aí, a própria associação de hotéis convocaram a polícia para falar: olha, recebemos um grande número de pessoas que ficaram aqui do dia 12, do dia 12 para o dia 13 e foram embora, não ficaram, chegaram no dia 11, hospedaram aqui e tal, e foram embora, vazaram, tá certo? E esse volume de pessoas é atípico. Então, esse diálogo bate com aquilo que foi argumentado, que apareceram durante os depoimentos da CCI, das comissões parlamentares de inquérito, tá certo? Então, o plano já está quase pronto, temos os generais em mãos. Muito bom, o dinheiro que você mandou dá e sobra, obrigado. Passamos um final de ano muito bem. Aí a loira: presente, fique no aguardo que o plano já será posto em qualquer dia. Aí no dia 7 de janeiro o diálogo é retomado. Aí a loira fala: fala, terrorista, precisamos conversar. A diretoria: bom dia, loira, pode falar. Aí a loira: terrorista, tudo certo. Quer dizer, tudo certo? A diretoria: teve 2 meninos que foram embora, falou que estava há muito tempo fora de casa, mas o restante está aqui nas pousadas. Eu repeti, mas tudo bem. Vamos lá. Agora vamos passar para a próxima página, para vocês entenderem. Vamos avançar aqui um pouquinho para a segunda parte, que foram prints. Tá? Eu tive que fazer 4 prints para a gente poder manter todo o diálogo aqui. Aí a loira: continuação, ainda no diálogo de janeiro, no dia 7, um dia antes, do 8 de janeiro. Aí a loira falando: o plano é o seguinte, preste atenção, hein, gente? O plano é o seguinte: estamos fechados com o governador do estado. Polícia não vai interferir.
A diretoria está marcando um ato para segunda-feira, dia 9. A diretoria está falando isso, entendeu? Um ato para segunda-feira, dia 9. No domingo, mandaremos nossos homens até a manifestação, chamando a turma, falando que a polícia está do nosso lado para eles encorajar e ir até a rampa e deixar eles lá. A polícia não vai interferir. Então você tem a fala que foi muito comentada durante todo o processo da investigação, que não houve resistência da polícia, né? Por que facilitaram? Então, está aqui a explicação. Aí a diretoria fala assim: aham, sei. Aí a loira: seus homens entrarão por outro lado e ficarão esperando a multidão chegar. Olha só como é que a coisa é emboscada. Esperando a multidão chegar. Podem quebrar tudo, até porque, quando a mídia vê, isso já era para eles. Então, olha só que gravidade. Aqui, ela está colocando a mídia como partícipe do processo. Por isso que a gente entendeu que, quando a imprensa começou a comprar narrativa sem questionar, sem falar que são supostos agressores, já foi criminalizando, ou seja, tudo estava de acordo, né, com os planos, e a imprensa estava comprando essa narrativa junto. Por isso que esse diálogo é importante, e isso não podia ter vazado em qualquer outra mídia. Aí a diretoria: ok, deixa eu falar para você, se os meninos forem presos, como faz? Olha agora, que importante. A loira responde: manda segura que iremos trocar. Manda segura que iremos trocar. Ou seja, manda segurança que iremos trocar. Fechamos também com a civil. Olha só que gravidade. Eles nem vão ser fichados. Ou seja, caso seja um infiltrado preso, como foi o caso da Ana Priscila, que aconteceu depois do 8 de janeiro, que ela foi presa ela foi rendida dentro do Palácio do Planalto, estava lá no chão, no meio das pessoas que foram presas, e de repente ela aparece solta. E ela foi presa numa cidade vizinha de Brasília, entendeu? E no dia que ela fez o depoimento, ela falou: olha, eu não estou respondendo nenhum processo. Ela falou isso, entendeu? Então, o plano é o seguinte: fechamos com o governador do estado, polícia não vai interferir, aí tá. Seus homens entrarão pelo outro lado e ficarão esperando a multidão chegar, podem quebrar tudo, até porque, quando a mídia ver isso, já era para eles. Ok, deixa eu falar para vocês, se os meninos forem presos, como faz? Aí a loira: manda segura que iremos trocar. Fechamos também com a civil. Eles nem vão ser fichados. A culpa vai cair no colo dos bolsonaristas. Terroristas estão tudo certo. Pode dar fim nesse coronel. Aí eu entendo que pode dar fim nesse coronel é o coronel Naime. Esse coronel só pode ser o coronel Naime, porque ele foi dispensado e ele que era o responsável por organizar esses planos de contenção, né, nas esplanadas. E ele foi dispensado um pouco antes, e depois ele apareceu lá, né, não sei como, eu acho que chamaram ele, falaram assim: vem cá para você ajudar, e acabou sendo preso, está preso até agora. Então, eu entendo que possa ser esse coronel Naime. Aí vai lá: agora só conversaremos por e-mail, não esqueça que as mensagens estarão salvo no rascunho, e quando você responder também não envia, deixa salva no rascunho. Ou seja, todos dois têm acesso à mesma conta de e-mail, ou seja, a conta não é enviada. Eles digitam lá o texto, o outro entra na mesma conta e vai lá no rascunho e recebe a informação. Ou seja, são pessoas que controlam a mesma conta do Gmail, tá certo? E aí a diretoria: venceremos, viva o comunismo, tá certo? Agora volta aqui para mim. Bem,
Esse é o diálogo cabuloso que a gente mostrou, que está mostrando aqui. Isso espalhou na internet e é motivo de preocupação para nós. Então, algum anjo, não sei se é o mesmo anjo que vazou as imagens do general G. Dias lidando com os infiltrados, né? Se é o mesmo anjo que soltou esse WhatsApp nas redes sociais, alguém que ficou com a consciência pesada, falou, eu não quero levar isso comigo para o túmulo, vou fazer minha parte, vou soltar esse WhatsApp aí. Agora vamos para a fala do Lula, um recorte que eu fiz dessa fala do Lula no dia 9 de janeiro de 2023, que corrobora com esse diálogo que está aqui. E nós vamos fazer essa analogia e vocês vão entender, né, de como eu estou explicando isso. É um recorte, tá certo, da fala dele. E os pontos chaves que casam com esse diálogo vai ser narrado pelo próprio presidente Lula. Nós vamos entender isso e vamos debater sobre isso aqui com vocês. Preste atenção. Passar a palavra ao nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradecer a presença do nosso vice-presidente da República e ministro de Estado, Geraldo Alckmin. Presidente. O que nós vimos ontem foi uma coisa que já estava prevista. Isso tinha sido anunciado há algum tempo atrás. Olha que gravidade. Ele acaba dizendo que era uma coisa que já estava prevista e isso vinha sendo anunciado há um tempo atrás. Então, quer dizer, era para estar uma segurança fortemente, né? Todo mundo de prontidão. Por quê? Porque já era uma coisa prevista. Se ele fala que é prevista, então, se alguém entrou, foi porque ele facilitou. Você está entendendo? E já vinha sendo anunciado há um tempo atrás. Então, nada foi surpresa para ele. Está entendendo? Porque você sustentar uma mentira é muito difícil, porque você precisa de coordenar as falas com os atos. E aí você se perde na mentira. Entendeu? Vamos continuar. Mas essa gente não tem pauta de negociação. A única negociação que essa gente poderia ter é que se entrou com recurso tentando negar o resultado do processo eleitoral, tentando mostrar que tinha havido falha na urna, e o ministro Alexandre Machado negou o pedido, ainda multou o partido que fez o pedido numa quantia, importante de dinheiro. Eles não estão na rua, estão na frente dos quartéis, em quase todo o território nacional, e na medida que as pessoas ficam sem líder, porque o líder antecipa a sua saída, as pessoas ficaram na rua sem ter o que fazer, então vamos para a porta do quartel reivindicar. Nós conseguimos, hoje de manhã, da forma mais tranquila, saber que as pessoas foram retiradas e cada um que entrava no ônibus, o ônibus era dirigido para a Polícia Federal e tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas. Essa é a parte mais importante que eu quero mostrar para vocês. Essa fala do presidente Lula acaba de inocentar todos os presos do dia 8 de janeiro e do dia 9 de janeiro. Porque ele mesmo entende e aponta que essas pessoas são vítimas. Quer dizer, não são os terroristas, foram vítimas. Então ele entende, entendeu? Que a consciência bateu, assim, no inconsciente dele, e aí ele teve que falar essa frase, que essas pessoas que foram presas foram cobaias, né? Porque elas foram vítimas e não atores do processo. Vamos repetir aqui para você ver. E ele fala, né, que o problema dele é com as pessoas que estavam em frente aos quartéis. A briga dele era de estar em frente aos quartéis. Então ele tinha esse incômodo, e aí ele fala que prenderam pessoas, mas que essas pessoas são vítimas. Nós conseguimos, hoje de manhã, da forma mais tranquila, saber que as pessoas foram retiradas e cada um que entrava no ônibus, o ônibus era dirigido para a Polícia Federal e tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem
que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra. A polícia de Brasília negligenciou. Pronto. Então, quando você tem a fala ali do diálogo, que ele fala, fechamos com a civil, ninguém vai ser preso, tá? Vocês podem quebrar. Se alguém for preso, a gente troca a segura e aí nós vamos liberar vocês, não vai ter inquérito. Ou seja, houve uma garantia para os infiltrados nesse diálogo de que eles não seriam presos, que eles podiam chegar lá e quebrar, e que a culpa ia cair nos bolsonaristas. Então, vai vendo. Vamos repetir esse pedacinho aqui, ó, que é muito importante. Isso ele falou no dia 9, hein? Um dia depois do 8 de janeiro. Esses que possivelmente são massa de manobra. A polícia de Brasília negligenciou. A inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Na minha diplomação na Suprema Corte, a quebra-quebra que teve em Brasília, a Polícia Militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando forro em ônibus e nada foi feito. Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do Palácio. Então vamos lá. Aonde a gente viu isso no diálogo que ele fala isso, entendeu? Olha, vamos entender aqui, ó, no diálogo do Cabuloso. No dia 7, do dia 23, né, ó, o plano é o seguinte: estamos fechados com o governador do estado, polícia não vai interferir. A diretoria está marcando um ato para segunda-feira, dia 9. No domingo, mandaremos nossos homens até a manifestação, chamando a turma, falando que a polícia está do nosso lado para eles encorajar e ir até a rampa e deixar eles lá. A polícia não vai interferir. Aí a diretoria: aham, sei. A loira: seus homens entrarão por outro lado e ficarão esperando a multidão chegar. Podem quebrar tudo, até porque quando a mídia vier isso, já era para eles. A diretoria: ok, deixa eu falar para você. Se os meninos forem presos, como faz? A loira: manda segura que iremos trocar. Fechamos também com a civil. Eles nem vão ser fichados. A culpa vai cair no colo dos bolsonaristas. Terroristas estão tudo certo, pode dar fim nesse coronel. Agora só conversaremos por e-mail. Então, voltando aqui para mim, percebe que o diálogo que foi narrado, naquele diálogo cabuloso do WhatsApp, casa com a fala do presidente, o presidente reconhecendo que as pessoas foram vítimas e que existe realmente essa conivência, que foi... Vou repetir a fala dele para vocês entenderem como casa com um diálogo cabuloso do WhatsApp. Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do Palácio. Soldado do Exército Brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos tomar a atitude de fazer uma intervenção na Polícia de Brasília, porque o responsável pela segurança estava muito sob suspeita há muito tempo. Esse responsável pela segurança, que estava muito sob suspeita há muito tempo, se é há muito tempo, é o general, quer dizer, é o coronel Naime, que era o responsável pela segurança. E ele está preso, entendeu? E aí no diálogo fala, vamos dar cabo nesse general, nesse coronel, entendeu? Deixa eu ver onde é que eles falam isso aqui. Espera aí, não preciso nem voltar para vocês aqui. Eu acho que ele fala isso. Ela fala isso, terrorista, os dois vão embora no tempo, tá. Parará, onde é que ele, aqui, tá aqui, ó. A culpa vai cair no colo dos bolsonaristas. Terroristas estão tudo certo. Pode dar fim nesse coronel. Agora só conversaremos por e-mail. Então, casa com essa narrativa, com essa fala do Lula. Dar fim nesse coronel. E ele falou aqui que existe um coronel que é o comandante, o Naime que era o comandante, né?
Eles queriam pegar esse coronel. Vejamos. Filha, porque o responsável pela segurança estava muito sob suspeita há muito tempo. E nós queremos saber quem financiou. Nós queremos saber quem custeou. Nós queremos saber quem pagou. Nós vamos investigar e vamos chegar a quem financiou. Tá bom. Então nós estamos no dia, hoje é dia 18 de janeiro de 2024, já passou mais de um ano e eles não conseguiram chegar em quem financiou. Foi feito 2 comissões parlamentares de inquérito, envolveu 3 casas legislativas, a do Distrito Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Polícia Federal envolveu no caso, o Ministério Público envolveu no caso, a imprensa investigativa envolveu no caso e não conseguiram apontar quem são os responsáveis. Ou seja, o governo fez tudo para que não se chegasse aos financiadores. E aí tá. Você lembra daquele diálogo que a menina falou? Olha, dinheiro não é problema. Aí mandou o dinheiro. E aí? Passamos um Réveillon maravilhoso. E ainda sobrou. Então, quem estava financiando esse pessoal infiltrado eram eles. Por isso que não se chegaram à conclusão. Ficou inconcluso. Por quê? Porque foram eles. Então, sustentar uma mentira há muito tempo é complicado. Entendeu? E o Brasil está preso a essa mentira. Não é só o pessoal que está preso, condenado injustamente, porque eles estão sofrendo, os familiares estão sofrendo. Muitas pessoas amigas desses familiares estão com problemas de ansiedade, com depressão. Então, isso é muito sério. Eu estou aqui falando, representando a sociedade brasileira, porque eles me elegeram presidente dessa Comissão Cidadã de Inquérito. É a sociedade civil organizada investigando de forma ordeira, de forma honesta, de forma transparente. A gente não está fazendo nada escondido, entendeu? A gente quer chegar à verdade. E outra coisa, a gente quer libertar também um governo. Por quê? Porque o governo está vítima dessa mentira. E ele preso a uma mentira é uma desgraça. Por quê? Porque para você sustentar uma mentira, você tem que ir criando outras mentiras. E aí vai virando uma bola de neve. Você vê aí o Alexandre de Moraes dando entrevista de que queriam fazer o diabo com ele, entendeu? Ele no aeroporto de Roma, falando que queriam fazer o diabo com ele. Então, as pessoas ficam presas nessa mentira. O Flávio Dino falando que as imagens do Ministério da Justiça foram apagadas de forma, não tenho culpa. Quer dizer, a gente tem que libertar esse pessoal do governo, porque eles estão presos a essa mentira. E a mentira não é bom nem para quem está sendo vitimizado e nem para quem está mentindo. Então, o papel da Comissão Cidadã de Inquérito, além de pacificar o país, é libertar os presos políticos que estão presos lá injustamente. O próprio Lula falou que são vítimas, e libertar também o pessoal do governo dessa mentira cabeluda. Porque uma mentira é muito complicado você ficar sustentando, além de adoecer a sociedade brasileira. Olha que drama você saber que um governo recém-impossado contrata uma turma de baderneiros para depredar os prédios dos 3 poderes da República e para botar a culpa em pessoas inocentes e prender essas pessoas inocentes. Olha o tamanho do absurdo daquilo que nós estamos falando aqui, gente. A nossa democracia chegou no fundo do poço. E tem pessoas que tentam esconder essa verdade, que o Brasil inteiro já sabe. Mas se a gente não encarar essa verdade, a gente vai adoecer a sociedade brasileira. Então é preciso fugir dessa mentira. Tá certo? Ainda tem mais um pedacinho do Lula falando. Vamos ver. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir. Essa quantidade de ônibus que estava aqui, certamente não veio de graça. Alguém pagou. E nós vamos descobrir. A única coisa que não é possível é alguém querer acabar com a nossa incipiente democracia que tanto sofreu já com o golpe da presidenta Dilma. Então essa fala é importante, porque além dele chamar a nossa democracia de incipiente, ou seja, frágil, ele acusa o vice dele. Olha só como é que a nóia fica, né? A pessoa que está sustentando uma mentira, ela fica presa numa nóia.
E aí ele acusa o vice, que está ali, que é o Geraldo Alckmin, de ter dado um golpe nele, tirando a Dilma do governo. E aí o vice do Alckmin é o vice dele. O vice é o vice dele. Então ele fala que a cassação da Dilma foi um golpe praticado por quem? Ué, o próprio vice dele falou, olha, o Lula quer voltar à cena do crime. O PT não tem limites. Entendeu? Então, quem planejou o impeachment da Dilma, hoje é o vice dele. Então a pessoa fica presa nessa noia. Isso para o Brasil é complicado, porque ele é um líder, é o presidente da República, é o chefe dos 3 poderes, das Forças Armadas. E olha só, manter um líder assim, com essa noia na cabeça. Então, a intenção desse vídeo não é só libertar os presos do 8 de janeiro, é libertar o Lula dessa mentira, é libertar o governo dessa mentira, é libertar a sociedade brasileira dessa mentira, é libertar a nossa Constituição dessa mentira. Vamos acabar, que ainda tem mais um restinho do Lula. Vamos lá. Porque muitas vezes, quando a gente mente, a gente continua mentindo para poder justificar a primeira mentira que a gente contou. E a história da humanidade mostra quantas vezes as pessoas seguem mentindo porque não querem dizer que mentiram. E aqui se mentiu sobre a urna eletrônica. Nenhum de vocês nunca duvidou da urna eletrônica. O Flávio Dino já duvidou da urna eletrônica. O Flávio Dino é o ministro da Justiça dele. E olha, agora nós vamos falar daquilo que é sobre o 30 de outubro. Nós fizemos um relatório que fala sobre o 30 de outubro, o que aconteceu nas urnas eletrônicas, tá certo? E o nome do relatório se chama O Mesário Pianista. O que é o Mesário Pianista? O termo forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, o mais antigo, o decano do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Ele fala isso. E o próprio Dino fala também, né, que depois das 17 horas, quando fecha a urna eletrônica, fecha as sessões eleitorais, o mesário, com a digital dele, abre a urna e vota quantas vezes ele quiser. E nisso aconteceram mais de 4 milhões de votos após as 17 horas. Isso está no nosso relatório e você precisa ter acesso a esse relatório para você ficar livre dessa mentira. E a gente vai pacificar o país na medida que a gente chegar a essa verdade, tá certo? Para você que quer ter esse relatório em mãos, você pode adquirir através do nosso WhatsApp e do nosso Pix. Então tá aqui, ó, a minha Big, hein? Minha Big está acabando. Você manda uma contribuição de R$20 para o Pix jpnoticias@gmail.com e aí você pega o recibo desse Pix, envia para esse WhatsApp aqui, ó, 999618000, e nós vamos enviar para o seu WhatsApp o relatório em forma de PDF para você conhecer o que aconteceu no dia 30 de outubro. Entendeu? Então, com esse vídeo, aí eu espero pacificar o Brasil, inocentar essas pessoas, entendeu? E curar a sociedade brasileira e libertar a nossa Constituição, que está aprisionada nessa mentira. E com isso, liberar também Rosa Weber, liberar também Alexandre de Moraes, presidente Lula, Flávio Dino, para que eles parem de continuar inventando mentiras para cobrir essa mentira. Agora, sobre a mídia, eu não sei o que eu vou dizer. Eu só tenho que dizer que eu lamento profundamente que nós temos uma mídia brasileira que comprou essa narrativa contra brasileiros inocentes. Isso eu só tenho a lamentar. E eu faço até 1 minuto de silêncio pela morte do jornalismo brasileiro. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo, mas eu peço a você que compartilhe isso com todos os seus contatos, porque você não está fazendo um serviço para mim, você está fazendo um serviço para a sua nação,
para a sociedade brasileira, para o futuro dos seus filhos, para o futuro dos seus netos. Inclusive, em benefício desse próprio governo, para libertar esse governo dessa mentira cabeluda. Tá certo? Porque isso vai adoecer qualquer um. Ninguém quer ir para o túmulo carregando essa culpa de prender 1.500 pessoas inocentes. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe esse Brasil, esse grande Brasil brasileiro.